Olá, sejam bem-vindos ao nosso espaço de comentário semanal no Empower Brands Channel. Se ainda não subscreveu o nosso canal, por favor, não deixe de o fazer já neste momento. Vale mesmo a pena ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas estreias e séries como os nossos Weekly Thoughts. E hoje temos o prazer de ouvir o pensamento de Rui Fonseca, CEO da Altronics e membro do Conselho Estratégico da Empower Brands Community. Rui, antes de mais, muito obrigada por te juntares a nós nestes comentários. Muito obrigado eu pelo convite, é sempre um prazer enorme poder colaborar convosco e todo o trabalho que vocês fazem, que eu acompanho muitíssimo, e mais do que isso, todo o amor que vocês colocam neste trabalho. Parabéns por isso. Muito obrigada, Rui. E, por falar nisso, eu acho que o tema que tu nos trazes acaba por tocar um bocadinho também nesse trabalho com amor, com paixão, que acaba por tocar, de facto, depois o mercado, não é? E o tema que tu trazes para refletir é o IVA, mas atenção, não se trata do imposto, mas sim de um trocadilho que o Rui tem para falar, sobretudo, da obrigação das empresas a impactar valor acrescentado. Queres então explicar? Vamos seguir aqui um bocadinho o teu pensamento. Bom, sim, é mesmo uma brincadeira que eu faço, porque acrescento que, porque acredito que hoje, mais do que nunca, de facto, impactar valor acrescentado em tudo que fazemos é uma responsabilidade enorme dos gestores e dos empresários de Portugal, porque eu acredito que, acima de tudo, é dessa forma que se consegue fazer crescer aquilo que é a nossa economia e que para nós, pessoas, marcas, empresas, é realmente nuclear e vital para o nosso futuro. É nesse sentido que eu acredito que hoje mais do que nunca temos uma obrigação de percepcionar que não vale tudo para atingir vendas, para atingir aquilo que é a parte financeira de uma empresa. E por outro lado, porque eu acredito muitíssimo naquela narrativa da causa e efeito, ou seja, se efetivamente se conseguir criar valor naquilo que são os stakeholders das empresas, os colaboradores, as pessoas, os nossos clientes, os nossos fornecedores, o mercado em si, a faturação é uma consequência e acaba por acontecer obrigatoriamente. E por outro lado, num mundo em que se discute tanto a questão de preço, acima de tudo, focamos cada vez mais, porque efetivamente estamos todos a passar por um período difícil e hoje mais do que nunca eu percepciono que se coloca em cima da mesa o preço. Nós temos que ir muito mais além enquanto gestores, enquanto empresários e acrescentar valor verdadeiro ao mercado. Daí a minha narrativa do IVA. O IVA tem este conceito sempre negativo, porque é algo que temos que pagar, é um imposto de 23% que nos custa a todos, obviamente, mas nesta questão positiva que eu trago é efetivamente aquilo que eu considero que é a obrigação dos gestores empresários de impactar o mercado com valor acrescentado. E depois, por último, qual é o maior legado que nós podemos deixar? É de facto valor acrescentado ao mercado, porque eu pessoalmente, enquanto empresário, um dia que eu não esteja cá mais, eu não quero ser recordado, até a começar pela minha filha, por exemplo, mas pelos meus amigos, pelas pessoas que conseguiram perceber aquilo que foi o meu trabalho. Eu não quero ser recordado com aquela pessoa que deixou uma empresa que faturava 100 milhões de euros. Não quero de todo. Eu quero ser recordado pelo legado que eu deixei enquanto valor acrescentado com as pessoas que trabalharam comigo, com os clientes que eu consegui fazer com que eles efetivamente conseguissem chegar aos tais 100 milhões de faturação, porque impactaram também os seus clientes. Isso, na minha ótica, enquanto empresário,
é o maior legado que podemos deixar. E a pergunta que eu te faço, Rui, como é que se pode fazer isso? Falaste-me da tua própria empresa, não é? Como é que tu também tens estado a trabalhar nesta linha de impactar com o teu valor acrescentado? Se calhar para muitas pessoas ouvir isto pode soar algo de estranho. O que é que eu posso fazer? Ou como é que eu posso ir mais além? Como é que tu estás a fazer, no fundo, este caminho também? Dando aqui um bocadinho o teu exemplo. Acima de tudo, eu diria duas coisas essenciais. Uma é que esse acrescentar valor dá muito trabalho. É preciso, há uma expressão da Amazon, não sei se ela é de Jeff Bezos ou não, mas que é uma expressão interessante, que é a obsessão pelo cliente, a obsessão pela satisfação do cliente. E, portanto, criar essa obsessão pela satisfação do cliente é algo que dá efetivamente muito, muito trabalho. Em segundo ponto, aquilo que eu diria que é fundamental para se criar valor é aquilo que nós nascemos para fazer melhor, que é a proximidade com as pessoas, a proximidade com as pessoas que trabalham connosco, a proximidade com os nossos clientes, a proximidade com os segmentos de mercado com que trabalhamos, para os ouvir, para os compreender, porque eu acho que se fizermos bem esse trabalho, tudo é muito mais fácil, porque vamos estar efetivamente no núcleo daquilo que é o foco no cliente. E estando nesse núcleo, eu acho que tudo é bastante mais simples de fazer. Por outro lado, eu também tenho uma expressão que é melhor feito que perfeito. E, portanto, não temos que impactar o mercado todos a um nível de uma Apple ou de um Elon Musk que traz toda uma dinâmica de carros elétricos para o mercado e que, efetivamente, foi disruptivo em termos de mercado. Não, todos nós, do ponto de vista micro, podemos impactar as nossas pessoas, impactar os segmentos de mercado com que trabalhamos, podemos impactar criando marcas que efetivamente tragam muito valor ao mercado. E isso, às vezes, não temos que pensar macro, mas pensando micro, muitas vezes, ao longo do ano, conseguimos criar esse impacto no mercado e acima de tudo, nas pessoas que nos rodeiam. Que é muito importante, ou seja, também é a base, não é? Quando nós pensamos micro, estamos a começar a criar a base, não é? E depois conseguimos com Sem certeza dúvida. alavancar, se calhar, um mercado mais macro, não é? Tendo em conta Sem estas dúvida. experiências. Rui, muito importante e muito pertinente, sem dúvida, o teu IVA. É um outro tipo de imposto, é um imposto mais humano, mais rentável, sob o ponto de vista daquilo que são os valores essenciais para esta época, não é? Até porque vivemos uma época muito complexa também, muito difícil, e Verdade. portanto, mais do que lucro, temos que olhar de facto para aquilo que é as necessidades mais importantes nesta altura que o consumidor tem e que a própria sociedade portuguesa também tem e a população tem, não é? E aí as empresas também fazem a diferença, com toda a certeza. Rui, eu não vou deixar, obviamente, que termines o teu comentário sem dar também aqui uma sugestão de cultura e lazer. Eu sei que tu és um seguidor dos nossos Weekly Talks, portanto já sabias que eu te ia pedir com certeza esta tua sugestão. O que é que tu sugeres então para inspirar este fim de semana ou quiçá inspirar também os próximos dias e meses? Bom, eu aí sou suspeito porque eu amo surf, eu sou surfista há muitos anos e deixaria como sugestão a prática de surf. Nós somos um país da Europa com uma costa brutal, incrível. Eu acho que somos uns privilegiados e muitas vezes não nos damos conta disso. E uma das práticas fabulosas que existe é o surf, a prática do surf. Então deixo um desafio dos nossos ouvintes experimentarem, experienciarem uma prática de surf, porque é saudável, é uma experiência mais radical, mas muito interessante e que pode ser feita dos 8 aos 80 quase, com uma prancha maior ou com uma prancha mais pequena, mas todos nós conseguimos fazê-lo. E era essa a sugestão que eu deixava, principalmente com estes dias de sol fantásticos que temos tido, aproveitar esta dinâmica de sol, ar livre, mar,
para uma prática de surf e quem sabe até gostam e continuam. Fica a sugestão, fica o desafio também, não é? Olha, eu confesso-te que eu também tenho vontade de experimentar, ainda não me fiz Boa, à prancha, como se diz, mas tenho muita vontade, até porque partilho contigo da ideia de libertadora do mar também, das nossas praias maravilhosas, da nossa costa maravilhosa, e portanto acho que é uma excelente sugestão. Acho que também nos traz outros horizontes, não é? Também nos inspira a ter, se calhar, aqui outros horizontes no mundo dos negócios. Não és o primeiro empresário que eu ouço que vai buscar ao surf muita inspiração e vai buscar ao surf muita força até para superar as dificuldades e os desafios do dia a dia do mundo das empresas. Rui, é foi um isso mesmo. gosto. Gostei Foi um muito gosto. mesmo de ter aqui. Espero que esta conversa volte a acontecer em breve, até porque és um dos conselheiros estratégicos da Empower Brands Community e, portanto, já sabes que tens aqui um lugar sempre à tua espera nestes nossos comentários. Muito obrigada, Rui. Muito obrigado, Maria José. E assim que nos segue, aproveite da melhor forma os vários conteúdos de excelência do Empower Brands Channel. Não se esqueça de se manter em segurança e, de preferência, connosco.